É muito bom reencontrar você. Hoje, segunda-feira, a gente está começando a nossa terceira semana dentro de uma nova temporada aqui no programa Escola Bíblica, Apocalipse, o Fim Revelado. E hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o tema Desvendando o Protagonista. Quem é o personagem principal do livro do Apocalipse? A gente vai trabalhar esse tema ao longo dessa semana e, claro, o centro do Apocalipse é o centro da nossa vida, deve ser o centro da nossa vida também. Vamos entender tudo isso a partir de agora no programa Escola Bíblica, que está ao vivo junto com você. Mais uma vez estamos juntos, eu recebo você com muito carinho, você de todos os cantos do Brasil e fora do Brasil, muita gente assistindo também o programa Escola Bíblica. Tem gente que tem um encontro marcado com a gente aqui, né? Segunda-feira, 8h30 da noite, já prepara o seu caderno, o seu guia de estudos também, o seu material e junto com a gente começa a desvendar alguns mistérios, em especial nessa temporada do livro do Apocalipse. A gente tem ouvido aqui muita gente entrar em contato, escrito, mandado mensagens também, dizendo assim, pastor, o Apocalipse para mim é um livro desafiador. É um livro que realmente, infelizmente, em alguns momentos eu não entendi, não faz sentido, acho irrelevante. Outras pessoas dizendo assim, pastor, sempre sonhei em entender o livro do Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente está começando essa semana e semana que vem, na quarta semana, nós estamos na terceira agora, a gente ainda vai colocar um pano de fundo sobre temas importantes. A partir da quinta semana, e tem muita coisa pela frente, até o final do ano, a gente vai se aprofundar nas questões doutrinárias, nas questões escatológicas, ou seja, nas questões proféticas, tá bom? Então tem muita coisa boa vindo por aí. Enquanto isso, você tem a oportunidade de ter o material junto com você. E como que você pode ter esse material? A gente sempre tem divulgado aqui. Pensa na oportunidade que você tem de ter esse material e dessa maneira, nessa temporada, a gente está oferecendo através do WhatsApp. Então, você tem seu celular aí, pega o celular, não importa o modelo, tem um WhatsApp, manda para a gente uma mensagem dizendo assim, olha, eu quero receber o conteúdo que vai ser apresentado nessa aula no Escola Bíblica. Então, a gente vai enviar para você, pegar o seu endereço, registrar ali e mandar em PDF, num arquivo para você abrir. Algumas pessoas já mostraram fotos aqui, pastor, eu imprimi, eu faço questão de ter esse material para rabiscar e você pode fazer como você quiser ou estudar no próprio celular, tá bom? Também existe um outro caminho, que é o biblia.com e dentro do biblia.com.br você pode baixar o material também. Tá vendo na tela aí? Esse é o convite que a gente faz para você, tá bom? Gente de todo o Brasil entrando em contato, daqui a pouquinho a gente manda aqueles abraços sempre para você que nos acompanha, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus, porque o tema essa semana é um tema muito significativo e deve ser o centro da nossa vida também. Senhor, eu te agradeço de coração mais uma vez, porque nós temos a oportunidade de conhecer a Tua vontade para nós, conhecer mais a Tua palavra e, acima de tudo, a nossa vontade é Te conhecer mais, conhecer o Cristo, aquele que deve ser o centro da nossa vida. Abençoe cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu começar dizendo algumas coisas para você. Acima de tudo, nesse estudo bíblico, o protagonista, o centro, que é apresentado como o grande herói da história humana, ele é capaz de vencer todas as circunstâncias, todas as lutas. E nesse estudo que a gente vai trabalhar aqui nessa semana, ele tem um propósito de responder para a gente algumas perguntas bem interessantes. E o livro do Apocalipse tem o protagonista como centro de tudo isso. A pergunta é, quem que é o principal personagem do Apocalipse? Alguns já deram a resposta aqui nas redes sociais. Por que que o principal personagem é tão relevante? Qual é o papel
do personagem do Apocalipse na profecia. Então, nessa semana, a gente vai trabalhar esse tema, o fim revelado, e descobrir um pouquinho o personagem principal desse livro, desse material. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cada dia que passa, a gente vê o mal engolindo as belezas desse mundo, né? E muita gente se pergunta, quando que vai ser o fim do mundo? Haverá realmente um fim do mundo? Muita gente tem as suas teorias, né? A maior pergunta não é nem quando e nem como será, mas quem colocará um fim a esse mundo. Antes da gente entender quem colocará um fim a esse mundo, quem é o centro do Apocalipse, eu quero trazer para você aqui algumas crenças do fim do mundo. Um exemplo para você, você já ouviu falar de Nostradamus, né? Um famoso profeta. Obviamente, a Bíblia, ela não concorda com a teologia dele, com a visão profética de Nostradamus, mas é muito conhecido, um profeta secular. Ele diz o seguinte, que um grande terremoto atingirá os Estados Unidos, a Califórnia, onde ele interpreta esse trabalho nas seguintes palavras. Olha, deixa eu trazer para você aqui. O parque inclinado, grande calamidade através das terras do oeste da Lombardia, o incêndio no navio, peste e cativeiro, Mercúrio em Sagitário, Saturno enfranguecendo. Olha, tudo isso é interpretado dizendo o seguinte, que em algum momento nos Estados Unidos acontecerá um grande terremoto que destruirá todo mundo. São pessoas que interpretam dessa maneira os escritos de Nostradamus. Estranho, né? Um escrito tão complexo assim, interpretado como uma destruição a partir dos Estados Unidos. Existem inúmeras teorias do fim do mundo. Eu quero só mostrar para você aqui 5 teorias. Alguns dizem o seguinte, que a natureza é contra nós, ou seja, é a natureza que vai destruir o mundo. Outros dizem que as armas de destruição em massa destruirão o nosso planeta. Alguns pensam que a inteligência artificial vai acabar com tudo. Outros dizem que é um impacto de um asteroide. Ainda dizem que há uma grande erupção vulcânica que acontecerá em algum momento. Então, existem várias teorias. Existem filmes sobre o fim do mundo. E eu pergunto para você o seguinte, isso assusta você, essas teorias? Sim? Ou você é tranquilo nesse sentido? Ou você ainda tem aquele receio do Apocalipse? Alguns exemplos para você, né? O Apocalipse, o fim está sobre nós. Um título de filme. Extinction, a pronúncia não é correta, né? Não sei exatamente como é a pronúncia no português. Extinction, é mais ou menos isso. No caso, o português, extinção, obviamente. E um filme que foi lançado ano passado, Destruição Final, O Último Refúgio também, tudo sobre fim do mundo, escatologia, guerra entre bem e mal. Então a gente percebe aqui alguns exemplos, né? Um exemplo atual, um filme que foi lançado há acho que mais ou menos uns 20 anos e que vai ser relançado esse ano, que fala sobre o conflito entre o bem e o mal, não fala necessariamente sobre o fim do mundo, mas aí eu já quero desse filme trazer para o contexto do personagem central do Apocalipse. É esse filme aqui, Matrix. Já ouviu falar do filme Matrix? Muita gente já ouviu falar, né? Ele vai ter uma nova roupagem nesse ano de 2021, início de 2022, que fala sobre um conflito cósmico, em outra esfera, em outro ambiente, o bem e o mal. Todo filme tem um personagem, todo livro tem, e o livro do Apocalipse também tem um personagem principal. E esse personagem é indispensável, é Cristo Jesus. Você percebeu que hoje eu comecei com um enredo aqui, com uma construção em cima desse personagem que é Jesus. E esse conteúdo do Apocalipse, ele deixa muito claro para a gente quem é o personagem, mas tem deixado muitas pessoas assustadas sobre esse conflito. Será que Jesus, de fato, tem agido na vida das pessoas? Esse conflito atinge dimensões universais, existe um vilão, existe como muitos filmes têm explorado, inclusive a Bíblia, você já percebeu isso, né? Explorado a Bíblia e conceitos, ideias e criado histórias e enredos também. Jesus Cristo é aquele que aparece como centro. Existe um personagem, eu quero trazer para você um primeiro texto aqui,
na semana. O primeiro texto da semana é Apocalipse 1, verso 1, que diz o seguinte. Apocalipse nós mencionamos no primeiro encontro nosso aqui nessa temporada, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Jesus, ele é identificado por 38 nomes, você não precisa decorar isso, mas para você entender, e títulos diferentes no decorrer do livro do Apocalipse. Alfa, Ômega, Cordeiro, Noivo. Jesus, com 38 nomes diferentes, aparece representado como centro do livro do Apocalipse. Se a gente perde esse foco, a gente acaba se tornando sensacionalista, querendo assustar outras pessoas, e jamais devemos nos esquecer que Jesus tem um objetivo, que é apresentar o Apocalipse e a salvação através dele. Nos 3 primeiros capítulos, são mencionados 137 vezes e 250 referências ao longo de todo o livro do Apocalipse à pessoa de Cristo Jesus. O livro do Apocalipse menciona 250 vezes Jesus como centro. E logo no começo, Jesus aparece entre os 7 candelabros. Nós não vamos estudar hoje os 7 candelabros, mas logo no início, essa é uma mensagem simbólica que tem uma visão interessante. Após o intervalo, eu quero falar para você, então, como que Jesus, como centro do Apocalipse, ele aparece entre os 7 candelabros, tá bom? A gente dá uma pausa agora, daqui a pouquinho a gente volta e eu estou esperando você. Até já! Programa Escola Bíblica em mais uma semana com vocês. Sempre a gente se encontra por aqui às 8h30 da noite ao vivo, tá? Cada noite uma temática e a gente sempre tem levado até você temas que façam sentido para a nossa vida. Qual que é a relevância do livro do Apocalipse se a gente apenas decorar símbolos? Se a gente apenas se focar nos sinais, nos eventos, nos símbolos proféticos, tá? Então vamos pensar um pouquinho na essência e é isso que a gente quer trazer para você essa semana, tá bom? Concentre-se nisso, pense nisso, anote, entenda a mensagem de Deus para cada um de nós. Eu quero aproveitar e mandar alguns abraços muito especiais aqui para pessoas queridas que estão acompanhando a gente. Algumas estão acompanhando pelo Instagram, que mandaram mensagem aqui, outras pelo Facebook, tem gente acompanhando pelo YouTube e muita gente acompanhando pela TV Novo Tempo também. Todo canto do Brasil tem canal aberto, fechado, parabólicas. E eu aproveito e mando alguns abraços aqui. Uma boa noite para o Oséias, está assistindo pelo Facebook aqui. Ele diz assim que acompanha a Escola Bíblica, não perde, ele é de Batatais. Batatais é interior de São Paulo, né? Acho que é isso mesmo. Batatais. Tem aqui também um abraço que eu mando para Yara Pereira, é de Parelhas, Rio Grande do Norte. Também um abraço para quem mais? Agora do Instagram, tá? Um abraço aqui para o Alan. O Alan diz que o centro não poderia ser diferente, o centro do Apocalipse não poderia ser diferente, tinha que ser Jesus mesmo, que ele é o centro da Bíblia, né? A Deus Almeida é de Barra, Bahia, está assistindo também. E mais 2 abraços aqui, tá bom? Um que vai para Cleide, ela é de Catu, Bahia, dizendo o seguinte, que ela nunca conseguiu entender o livro do Apocalipse e agora está entendendo, agradecendo a gente aqui. Eu que agradeço a você de coração, viu, Cleide? E por fim, mais um abraço aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais. Tem muita gente escrevendo, alguns escrevendo a cidade também. Tem aqui a Josane, é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Um abraço para a igreja, ela manda um abraço para a Igreja Adventista Central de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Jesus é o centro do Apocalipse, a gente começou falando sobre isso. Primeiro texto, Apocalipse 1, verso 1, menciona isso, já trabalhamos um pouquinho mais essa temática em algum outro momento, a essência desse verso, mas olha o que diz Apocalipse 1, verso 20, sobre os 7 candeeiros ou 7 candelabros, né? A gente vai estudar sobre os 7 candelabros em outro momento, especificamente, mas olha Jesus nesse contexto aqui. E eu quero trazer para você, então, esse texto, Apocalipse 1, verso 20, diz assim: e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No entanto,
Nos próximos episódios, a gente vai ver essas 7 igrejas representam 7 períodos do povo de Deus. Quanto ao personagem principal, olha só o que eu quero ler para você. Apocalipse 1, 12 a 16. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar com a gente? Vamos lá. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Semelhante ao Filho do Homem. Semelhante ao Filho do Homem. Então, João olha e ele fala assim, olha, a imagem, essa imagem impressionante, parece com a imagem do Filho do Homem. Parece Cristo. Essa é a representação. Embora tenha tudo isso, é Cristo. João apresenta Cristo nos mesmos versos em que o Antigo Testamento descreve Deus Pai, ou Deus como um todo, ou o próprio Cristo Jesus. O Deus revelado no Antigo Testamento é o Deus do Apocalipse, o Jesus da Bíblia. Então, João ele pega os atributos, as qualidades que são prerrogativas do Antigo Testamento, do Deus do Antigo Testamento, e ele atribui a Jesus Cristo. Muita gente nega a autoridade de Cristo Jesus. Muita gente coloca Cristo como um Deus inferior. Talvez você conheça religiões que colocam assim. Muitas religiões colocam Deus Pai como Criador, Jesus como criatura. Algumas colocam Jesus como um grande homem, como um grande mestre. Outros rejeitam frontalmente a pessoa de Cristo Jesus como um homem que simplesmente se colocou como sendo Deus. Quando a gente vai na própria Bíblia, a gente encontra então nas palavras de Paulo, ou de João, melhor, descrevendo Jesus como a essência da Bíblia, como o centro, com as mesmas características do Deus do Antigo Testamento. Olha só, esse texto. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. A gente vai entender um pouquinho mais isso. Mas preste atenção nessa essência, né? O que esse texto diz, de fato, o princípio dele, é justamente o tempo de existência de Cristo Jesus. Como assim o tempo de existência? Na essência, a gente pega esse verso, a gente entende que Jesus, aquele como Filho do Homem, era o Criador. Jesus, aquele Filho do Homem, a cabeça e cabelos brancos representam o quê? Tempo, autoridade, aquele que era o fundador desde o início da humanidade, o Criador do mundo. E a gente vê isso em onde? Daniel 7, verso 9. Vale a pena você ver esse texto profético também. Existe uma outra referência que nós lemos aqui. Nós estamos lendo então todas as características mencionadas no texto anterior. Apocalipse 1, 12 a 16 descreve as características de Jesus. Uma delas, cabelos brancos. Daniel 7, 9 fala sobre isso. Segunda característica que nós lemos, a sua voz era como de muitas águas. Voz como de muitas águas. Sinal do quê? Autoridade. Não tire a autoridade da pessoa de Cristo Jesus. Jesus, aquele que existia desde a fundação do mundo. Cabelos brancos representando o quê? Tempo. Representando períodos longínquos, representando o quê? Eternidade. Jesus, o Criador, o Eterno, falava com voz o quê? De muitas águas, com autoridade. Ele é o centro do Apocalipse. Um outro aspecto também, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Aqui a gente tem que detalhar em outro momento. Mas é mais uma característica, mais um atributo também mencionado
sobre Deus no Antigo Testamento. Aonde está isso? Jó 38, 31, tá? A gente pode encontrar em Apocalipse 1, 16 em diante, mas no Antigo Testamento, Jó 38, 31, menciona essa característica. E João se apropriou desse texto, João se apropriou dessa característica do Antigo Testamento referente a Deus, e ele então levanta a pessoa de Cristo Jesus. Mais do que isso, é descrito como o primeiro e como o último. Mais uma característica e atributo da divindade, e não só a divindade, mas a eternidade. No Antigo Testamento vale a pena você ler e anotar aí, tá? Isaías 44, verso 6, e também capítulo 48, verso 12, faz uma referência a essa eternidade, aquele que sempre existiu e aquele que sempre existirá. O primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então entenda isso, coloque no seu coração o seguinte, que o livro do Apocalipse, ele não pode gerar medo nas pessoas. E ele, ao contrário do que muita gente pensa, ele não pode ser desprezado. Por duas razões que eu trago para você. Porque, pastor, eu gosto dos evangelhos porque falam da pessoa de Cristo Jesus, da salvação em Cristo Jesus. Olha que interessante a gente pensar. João foi o autor do evangelho, João escreveu o Apocalipse. O Apocalipse, ele amplia a mensagem do evangelho. Por quê? Porque o evangelho fala sobre Jesus. O Apocalipse fala sobre Jesus, fala sobre a salvação em Cristo Jesus e fala que essa busca tem que ser agora, urgente. É profético, busque Jesus agora, porque o tempo está próximo. Então a gente entende que o livro do Apocalipse, ele não pode ser menosprezado, rejeitado. Vamos voltar ao texto, aos atributos de Jesus, aquele que vive. Então, João faz questão de dizer o seguinte, aquele parecido com o Filho do Homem. Eu vi uma imagem do próprio Cristo Jesus como uma referência àquele que é, que há de vir, que virá, que sempre existiu e que ainda vive. Aquele que morreu na cruz, ele está vivo e permanece vivo. Josué, capítulo 3, verso 10, Salmo 42, verso 2, Oséias 1, verso 10, fazem uma referência. E a partir daí, então, o que acontece? João pega esses elementos desses textos e se reporta a Cristo Jesus. No livro do Apocalipse, Cristo não aparece como fraco, como indefeso, muito menos como o incompreendido. O livro do Apocalipse, ele revela Jesus Cristo como majestoso Rei dos Reis, com poder. Ele abre o caminho e as portas de salvação. Jesus é vitorioso no livro do Apocalipse. Embora, muitas vezes, no livro do Apocalipse, a gente leia Jesus como cordeiro, mas o cordeiro vencedor. Não um cordeiro que está morto, não, o cordeiro vencedor. Nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles mencionam 25 vezes que Jesus falava com autoridade e poder. Isso acontece definitivamente no livro do Apocalipse. Jesus é a autoridade, Jesus é poder. Você gosta da mensagem de Cristo Jesus? Você acredita que Jesus tem que ser o centro da sua vida? Então, essa semana a gente vai trabalhar um aspecto para muita gente ainda desconhecido, que é a importância do livro do Apocalipse para aquele que aceita Jesus. Pastor, eu aceito a Jesus, mas Apocalipse para mim não faz sentido. Deve fazer sentido. E deve ser o centro da sua vida estudar esse livro hoje, porque no tempo em que nós estamos vivendo, é importante a gente entender que Jesus tem que ser o centro da nossa vida a cada momento, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã a gente trabalha um pouquinho mais a essência do Apocalipse na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e nós vamos orar nesse momento. Pai bondoso, obrigado por teu carinho, por teu cuidado, por teu amor. Obrigado por essas palavras descritas há tanto tempo, mas que tem feito sentido na nossa vida hoje. Nos abençoe, nos resgate, nos transforme
e nos ajude a compreendermos cada vez mais a essência de toda a Bíblia, que é a pessoa de Cristo Jesus. Te agradecemos e louvamos o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém.